Bom, boa noite. Primeiramente, agradecer o convite, viu, Kennedy? Sempre um prazer estar aqui na igreja. Pastor, boa noite. Falar desse tema é um tema muito importante, né? Porque nós percebemos que os jovens, né, volta e meia, eles se deslumbram com esse tema sobre drogas, e a gente tem que ter uma atenção muito especial em relação a isso, pelos riscos, né, que acontecem, né? Existem algumas maneiras da gente aprender, né, do processo de aprendizado, né? São 3 maneiras, né? A primeira é o ensino. O ensino, você passa aquela teoria e tudo mais, o modelo mais antigo de aprendizado. Então, o professor fala, você escuta as teorias e absorve muito pouco, né? Um segundo passo do ensino é o exemplo. Esse exemplo ele já convence um pouco mais. Muitos dizem, né, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então, o exemplo ele é uma segunda maneira um pouco mais aprofundada para que você tenha o aprendizado. E o terceiro é a experiência. Quando você experiencia algo, você consegue ter o aprendizado muito maior. Eu vou falar aqui um pouquinho do ensino, né, da vivência, da minha experiência, falar um pouquinho sobre esse tema. Confúcio também falou que, né, eu escuto, eu esqueço. Eu olho, eu me lembro, eu faço, eu aprendo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse tema de drogas, mas antes, vamos abrir a palavra de Deus aqui, em Filipenses 4, verso 8. Eu gosto muito dessa passagem, essa passagem para mim tem um significado muito importante. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Talvez você não tenha ainda essa real dimensão da profundidade que é Filipenses 4:8. Isso é um remédio para tristeza, isso é um remédio para ansiedade, isso é um remédio preventivo da prevenção. Porque se você exercita, eu sou do exercício físico, sou profissional de educação física e eu acredito muito em treinamento. Tudo que você treina, você desenvolve. Treinou, desenvolveu. Nós não perdemos força, capacidade cardiovascular, mobilidade, estabilidade, flexibilidade em detrimento da idade. Nós perdemos por desuso. E o nosso método de mente também é a mesma coisa. Se você está constantemente refletindo acerca do que é respeitável, do que é puro, do que é louvável, se você exercita a sua mente diariamente em relação a isso, isso vai te garantir uma trajetória muito, muito louvável. Foi isso que me salvou na minha experiência, porque eu desde sempre tinha um pensamento muito forte. Eu me considero uma pessoa de uma mente forte. Eu sou filho de Dona Ene. A Dona Ene é uma mulher de 82 anos que cuidou de um filho adoecido. Eu tinha um irmão que tinha uma doença degenerativa, ataxia cerebelar. Ela cuidou desse filho durante 15 anos, nos últimos 4 anos tendo que virar ele da cama todas as noites. E minha mãe sempre dizia assim: eu não sei o que esse povo fala de depressão, nunca perdeu o sorriso no rosto. Na primeira vez, quando enterramos o meu irmão, a primeira viagem que ela foi fazer, uma irmã dela falou de jeito: não esperou nem o corpo esfriar, já acusou e colocou um irmão dela, né, um tio meu, para ela cuidar. Ele era alcoólatra. Minha mãe cuidou desse tio durante a vida inteira e enterrou meu tio tranquilo. E minha mãe sempre dizendo: eu não sei o que é esse negócio de depressão. Aí outro irmão dela fez uma situação desagradável, né, muito desagradável dentro da família, contra minha mãe, e quando esse irmão dela teve AVC, minha mãe cuidou dele até a morte. E chegou e falou desse jeito: eu sei o que esse povo, minha mãe, é a frase da minha mãe, né? Não sei o que esse povo reclama de depressão. E essa mesma irmã, que num tempo, quando condenou da primeira viagem após a viagem que ela fez, após enterrar o meu irmão, ela hoje tem 91 anos e estava com uma situação difícil, não tinha quem cuidava dessa minha madrinha, inclusive. O que Dona Ene fez? Pegou minha madrinha e está em casa, as duas, e ela cuidando e sorrindo. Então, assim, eu vejo que eu tive essa mente, graças a Dona Ênia, inicialmente, e cada vez mais graças a Cristo. Então, vou falar um pouquinho sobre
Drogas, então, tenha isso. Exercite a sua mente no que é positivo. Porque, às vezes, né, a situação, né, de adolescente, às vezes a gente enxerga o futuro, e a gente percebe o futuro, às vezes, muito distante, muito... será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser alguém? Eu me lembro que na minha adolescência, quando eu tive esse processo, é muito doído. Mas lembra sempre, né, aos olhos dos jovens, o futuro é algo muito distante. Mas aos olhos dos mais velhos, o passado é muito breve. Quando você vê, passou. E aquelas dores, se você se engajar para você avançar, elas vão diminuindo e daqui a pouco vira a sua história. E a sua história você tem que olhar para ela e respeitar a sua história, porque ela foi a sua experiência. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema de drogas. Deixa eu ver aqui, se o passador está indo. Ok, então, começar aqui com a bebida alcoólica, né? Eu vou contando um pouquinho, falando um pouquinho da minha experiência. Só para vocês terem uma ideia, eu não sou de um lar cristão, a gente passeou por várias, minha mãe passou pelo espiritismo, foi pelo catolicismo, mas não era a religiosidade não era algo assim ensinado em casa. E quando a gente é jovem, né, a gente está ali naquele contexto da juventude, vamos aqui e tudo mais, e eu com 13 anos tomei o meu primeiro porre. Era um Natal, a gente tomou, o pessoal comprou um garrafão de 5 litros de vinho, e eu me lembro que eu tomei como se fosse água. Nunca me esqueço daquele no dia seguinte, uma ressaca, nossa, foi terrível. Então, o contexto, né? Quando nós somos jovens, nós queremos pertencer. E aí, dentro desse contexto, às vezes fora da igreja, né? E está mais, né? Acho que na igreja também, acho que hoje eu orei muito a Deus para falar desse tema, é um tema delicado, e o Espírito Santo me comoveu e falou: olha, fale a verdade, vamos falar, como diz, eu vou falar com a linguagem jovem, vamos dar o papo reto, tá? Vamos dar o papo reto sem dourar a pílula, porque nós percebemos que está muito próximo do tempo do fim, está na hora da gente realmente se posicionar e avançar. Então, aos 13 anos, eu já tive a minha primeira experiência ali com álcool. Foi realmente um porre danado que eu tomei no Natal. E aí, à medida que vai passando, eu me recordo ali com os 14, 15 anos, né? A gente começa a descobrir, né? Fulano de tal fumou a primeira maconha. Fulano fumou o primeiro negócio. E aí, eu lembro que a gente dizia, né? Eu e meus irmãos, olha, vamos jurar aqui que a gente não vai fazer isso. Mas aí o tempo passou, aí vem o processo também, né? Isso aqui também é outra droga, né? Lança-perfume, muito comum entre os jovens, né? Ali vai na festa, vai tudo. Esse aqui é um perigo danado, e principalmente para as meninas, né? Quantas vezes a gente já viu meninas usando o lança-perfume, desmaiando, e nessa, quando desmaia, os homens vêm e se aproveitam. Demais, acontece isso demais em festas. E é uma droga que as pessoas conhecem muito cedo, né? 15 anos, 14 anos, né? Estão usando o lança-perfume, né? Então, terrível, né? Mata muito neurônio, é uma coisa assim realmente muito conturbada. E aí logo depois vem o próximo passo aqui, isso. Aí vem, né? A famosa maconha. Eu experimentei com 15 anos. 15 anos eu tive o primeiro contato. Os amigos, vamos ali, vamos aqui. E o que eu vejo assim? A maconha, o grande perigo dela, ela causa uma dependência psíquica. Muita gente às vezes fala mas é só o verdinho, não vai dar nada. Dá. Você não fica dependente químico ao ponto de ser internado numa clínica por uso da maconha, mas você fica um dependente psicológico, porque todo mundo fala, mas é a droga tranquila, é a droga do verdinho, natural, o pessoal comenta isso, né? O pessoal fica calmo, é para me acalmar, mas eu digo, tira a maconha do maconheiro, tira, você vê ele estressado, deixa ele sem, porque ele dá tudo que você varia demais, tem um preço, né? Então, quando você tem aquele barato ali e você fica eufórico, depois o seu organismo produziu tanto ali, o seu sistema nervoso produziu tanto, e produziu serotonina, produziu hormônios ali, aquele neurotransmissor, e quando termina, aquela produção baixa, aí você fica meio down,
Aí daqui a pouco você fala de jeito, então eu vou fumar de novo para ficar tranquilo. Aí você vai lá para cima de novo. Aí daqui a pouco você termina uma onda, daqui a pouco você volta, fica down. Aí você fica nessa oscilação emocional. E como eu falei, se você não vive Filipenses 4:8, se você fala, não, tudo que é justo, se você não tem uma mente muito focada, quando você fica lá embaixo, você realmente entra num processo depressivo muito grande, né? Então, para quem realmente tem problemas assim emocionais, para quem tem problemas de depressão, isso aqui é terrível. Essa montanha-russa de sentimentos é terrível, porque quando você está lá embaixo, você está embaixo mesmo, né? Você está embaixo mesmo. E fora quando você tem o que a gente chamava ali vamos trocar? A gente chamava ali de não deu uma viagem ruim. Quando você entra numa paranoia. Quantas vezes eu não entrava em paranoia? Você fica com medo, será que estão me observando? Será que estão me vendo? E fica numa paranoia, você fica transtornado. Terrível, terrível. Então, não vai muito nessa onda de que é tranquilo. Geral, mas e pior ainda se você tiver alguma doença emocional. Isso aqui vai fazer uma oscilação na sua mente que não vai ser legal. O barato vai sair caro. Aí esse aqui é o skunk. O skunk ele tem o THC, que é o tetraidrocannabinol, que é justamente o que dá o barato da droga. No skunk ele é muito mais concentrado. Então você toma o que a gente chama que é uma pancada na cabeça que você não sabe nem de onde veio. Então você fica atordoado. É muito forte. Eu também usei o skunk. E aí tem o outro, que é mais ou menos do mesmo caminho, que é o haxixe. Também forte, muito forte. Você fica horas ali sentindo aquela, como diz, a onda. E como eu falei, depois você fica oscilando, tem viagem ruim. Uma vez aconteceu uma coisa, só para você ver, às vezes é o lado B que ninguém mostra. Eu estou mostrando o meu lado B, depois eu vou mostrar o lado A e vocês vão entender o paradoxo que eu vivia até o momento de eu me confrontar e falar, o que você é? Uma vez eu estava num show, estava com um amigo, e aí a gente fumou um negócio forte, e aí baixou a minha pressão. Eu simplesmente desmaiei. Quando eu falei, não estou bem. Esse amigo me colocou ali num canto, me levou até um canto, me deixou ali. Aí eu pensei, daqui a pouco ele vai voltar, né? Não voltou. E eu fiquei ali deitado durante todo o show. E aí daqui a pouco, quando eu lutando comigo, desmaiado, e quando Deus já era de manhã, o cara que estava limpando veio me cutucar aqui, que acabou o show. E eu levantei atordoado, não dá ruim, ainda tive que voltar dirigindo. Olha o risco. Eu voltei dirigindo mal. E eu fiquei pensando depois, que passou esse negócio. Falei, que amigo, hein? Que amigo. Mas ele também estava tão doido, que também não deve ter nem lembrado de um amigo que estava ali caído. Então, é pesado. São as coisas pesadas que acontecem, Então, tem que ter muita atenção em relação a isso. Aí, avançando. Essa aqui também é terrível. A cocaína, ela tira o prazer da comida. A cocaína, ela tira o prazer da comida. Você não sente fome. Você fica ali com o olhar arregalado. Você fica com medo, paranoico. Paranoico. Eu também tive experiência com cocaína. E essa aí, então, eu vejo gente que não consegue. Tem amigos meus que até hoje eu falo, rapaz, isso para dar uma parada cardiorrespiratória é terrível. A tua frequência cardíaca vai lá em cima, a ansiedade vai a 1000, sudorese, você fica paranoico, o coração tum, 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 tum. Você fala, isso vai matar. Então, é muito complicado. Mas o interessante é que eu tinha um pensamento assim, às vezes quando eu ia usar a droga, eu não era de igreja, tudo,
E eu falava comigo, meu Deus, lá vou eu de novo, mas vamos lá. Mas eu tinha sempre uma conversa com Deus, eu acho que foi a misericórdia do Senhor. O Espírito Santo, ele já me olhava ali e falava, não, esse eu vou resgatar isso para mim, ele vai ter o momento dele. Porque todas as vezes, antes de eu usar a droga, eu falava, meu Deus, eu não quero isso, mas quero, né? Mas você está no contexto, quando você vê, já está e vai, né? E é interessante assim, e perigoso, que você começa indo. Tem um ditado que diz assim: quem menos percebe a água é o peixe. Quem menos percebe a água é o peixe. Quando você está dentro, você não percebe o tão longe que você está indo. Então, às vezes você fala, eu vou aqui, não, estou tranquilo. E a gente tem mania de dizer assim, não, estou tranquilo. E você vai indo, e você vai indo, e você vai indo, e você vai indo, você fala, meu Deus, onde é que isso vai parar? Né? Então, eu tive também experiência com essa droga. Isso aí, esse cristal aí é chamado MD. Isso aí, se o cara coloca na bebida assim, né? Por isso que essas festas é um perigo danado. O povo bota na bebida de outras pessoas e tudo mais. Às vezes você toma um gole da bebida do outro, você nem sabe. Daqui a pouco você está envolvido no negócio. E hoje as pessoas estão maliciosas, né? E aí fazem o que querem. Eu também usei MD. Me enjoo, uma vontade de vomitar, e daqui a pouco é uma loucura. Falar, cara, o que é isso? Forte. Aí esse aí é o êxtase, né? Esse comprimido de êxtase, né? Que é chamado a droga do amor. Aumenta a sensibilidade, você toca nas coisas, você fica sensível. Mas isso aí também, por alteração no coração, pum, 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 fortíssima alteração no coração. E daqui a pouco eu vou dizer, um alto risco, porque o problema das drogas é que ela desativa justamente o córtex frontal. O córtex frontal é o córtex do entendimento. Então, quando você usa a droga, aquele córtex frontal, álcool, droga, ele é desativado. E quando você desativa o córtex frontal, essa área do entendimento, da compreensão, da razão, ela é silenciada. E quando diminui essa área da razão, você faz coisas que Deus duvida. Ele não duvida não, que ele está lá olhando. E você faz coisas que Deus duvida. Então, essa aí é o chamado o êxtase, que é a droga do amor. Né? Então você imagina, né? A questão do risco, né? de doença sexualmente transmissível, tudo por conta dessa droga. Eu também tive experiência com êxtase. Esse aí é o doce, né? O papel, o LSD, uma droga alucinógena. Eu tive também já experiência com o LSD. E uma vez eu me recordo, depois com a maturidade, eu fiquei pensando assim, às vezes eu penso, uma vez eu estava numa festa, num lugar bonito, ali na beira da praia, aquela coisa toda, e eu misturei algumas drogas, né? E com o LSD, quando chegou um determinado momento da madrugada, simplesmente veio uma onda ruim, baixou aquele negócio. E depois eu vi, ali o mundo espiritual se abriu para mim. Não foi só uma viagem, não. Ali o mundo espiritual se abriu para mim. E quando eu olhei em volta, aquele evento ali, todo mundo e tal, eu vi demônios, estavam todos possuídos, todos. Eu olhava em volta, estavam todos possuídos, e me deu um medo tão grande naquele momento. E eu olhei no alto assim, tinha um cara mais no alto assim, e ele fazia sinais, né, demoníaco assim, e eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sempre tive essa conversa com Deus, assim, meu Deus, o que está acontecendo? E sabe o que é interessante? Pouquíssimas pessoas sabiam desse meu lado B. Eu era um cara que, né, era o cara da educação física. Pouquíssimas pessoas sabiam. As pessoas das academias nem desconfiavam. Era um ciclo muito restrito que sabia dessa minha jornada dupla. E aí, ainda bem que eu não fui para cá. Aqui eu não fui não. Até para trás eu fui em todas. Crack. Mas se eu tivesse entrado nisso aí, eu não tinha voltado. Ou então tinha voltado muito sequelado. Então, o poder de altamente viciante, e você vê as pessoas, elas se transformam em zumbis, ficam mortos-vivos, e é terrível, terrível. Então, às vezes, né, a gente, quando é jovem, a gente olha assim e fala, não,
Eu lá atrás, quando falava, não, eu me lembro, eu e meus irmãos, a gente juntou as mãos, eu me recordo que foi no show da Legião Urbana, um show histórico em Brasília, que teve um quebra-quebra, que quebraram o estádio Mané Garrincha todo. Foi o primeiro show que nós fomos, né? 1988. E aí ali juntamos eu, meus irmãos e um amigo, a gente falou, olha, nós nunca vamos fazer isso. Nós nunca vamos, porque estava um cheiro de maconha danado no show, e nós falamos, nós nunca vamos fumar. Foi nunca. Aquele negócio, a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente vai andar. Porque tem 3 semanas eu fui convidado para fazer uma oração. Mas aonde foi essa oração? No cemitério. Para enterrar um amigo alcoólatra, que estava junto nessas coisas aí. Esse meu amigo, durante 20 anos, Rivanildo, e durante uns 20 anos ele sofreu com álcool, sofreu mesmo. Ao ponto de, nos últimos 10 ou 15 anos, ele morar na rua da cidade ocidental. Um cara que tem família, uma pessoa bacana, Nido era divertido, a gente ria muito com ele. Um cara do bem, de boa índole, mas não conseguiu sair desse caminho. Quantas vezes eu já peguei o Nido de madrugada. A Lívia quase me mata um dia. Eu peguei ele de madrugada, fui pegar ele na rodoviária, morto de bêbado, mal, sujo, fedendo a xixi. E eu falei, levei ele para uma lanchonete, dei comida, levei ele no cemitério, porque ele ficou adoecido depois do falecimento da mãe dele, ele não conseguiu reverter a situação emocional. E eu fui lá no cemitério, preguei para ele, falei, sua mãe, espero que um dia ela vai levantar. Expliquei a questão da morte e tudo mais. Eu falei, Nido, se prepara para você rever a sua mãe. Levei ele para casa, dei banho, comprei uma escova de dente, dei uma roupa e tudo mais. No outro dia nós fomos na igreja adventista lá do Sudoeste. Aí almoçamos em casa, ele pegou meu filho no colo e tudo mais, mas quando deu umas 4 horas, né, a tremedeira bateu, ele falou, me leva na rodoviária. Eu falei, tá bom. Levei na rodoviária, ele foi. Não deu 2 horas, ele me ligou, bêbado. Luta. É triste. Uma dependência química é triste. E se você juntar consumo de droga com estado emocional, é devastador. Eu sempre digo, droga é um túnel que você entra, mas você não sabe se sai. Tem muita gente que sai, mas não queira ser a pessoa que se perde no meio do túnel, porque é triste. Eu tenho muitas histórias tristes de amigos que eu choro de imaginar, de lembrar e de ver a situação. E agora você já imaginou misturar álcool, maconha, êxtase, LSD e cocaína, tudo junto? Uma vez eu fiz isso. Tudo junto. Um aniversário meu. No outro dia eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu falei, está errado. Eu comecei com bebida, depois usei a maconha, aí estava na roda, porque eu era organizador, aí me deram a bala, falaram, toma aqui, ó, pá. Daqui a pouco bota um papel na boca, pá. E quando deu a noite, bom, o interessante não, o curioso e o perigoso é que porque era uma festa de aniversário, tinha 150 pessoas, eu era o cara que organizava as festas. Tinha uns que só bebiam, tinha uns que era só dali, tinha outros que era só de cá, tinha outros, mas eu era anfitrião, rodei tudo. Olha que loucura isso. Coração acelerado, olho arregalado, suando. E eu falei, meu Deus. Quem menos percebe a água é o peixe. Ali eu vi que eu tinha ido longe demais. Longe demais. Drogas e HIV. Olha só. Os casos de infecção sexualmente transmissível aumentam entre os jovens no DF. Lembra que eu falei? Tem aquela droga, o pessoal fala droga do amor, droga desconecta o córtex frontal.
se desconecta do córtex frontal. Se você já usou, agora vamos fazer um raciocínio, eu quero que bata a bola. Se você já usou aquilo tudo de droga numa noite, na hora de uma situação que acontece, uma possibilidade de um sexo, você vai se preocupar se tem ou não preservativo? Não, né? Você se arrisca. E aí, ó, o índice de jovens é crescente, sendo infectado com AIDS. Deus foi misericordioso comigo. Eu poderia estar nessa estatística. Certamente, eu poderia estar nessa estatística. Sem dúvida. Mas Deus foi misericordioso comigo. E olha só a idade ali, né? Ali a idade entre 20 e 29 anos é justamente onde tem o maior aumento de jovens com HIV. Né? Então essa juventude aí, ó, é a idade de vocês. Turma que está no mundo lá, está sendo infectado, aumentando. Triste, né? Outro dado importante, ó, esse dado é de 2017, isso é muito importante. 2030, a depressão ela será a segunda maior causa, né? A primeira, a depressão será a doença mais comum do mundo. Em 2020, a depressão foi a segunda maior causa, segundo a Organização Mundial da Saúde. E nós temos visto vários casos de depressão. 2030 vai ser a primeira. Quando eu faço essa matemática, sabe o que eu penso? Eu tenho 3 filhas, a Maria Eduarda, de 22, Eduardo, de 7 e Helena, de 5. Quando eu vejo, eu penso assim, 2030, o Eduardo ele vai ter 16 anos e a Helena 14. Eu penso, o que eu posso fazer agora? Para quando chegar em 2030, o Eduardo e a Helena possam estar mais na condição de ajudar do que dentro dessa estatística. A gente precisa se preocupar em relação a isso, né? Agora, outro dado importante aqui, ó, a depressão pode levar às drogas, e as drogas podem levar à depressão, ciclo vicioso emocional, é uma coisa assim. Então, eu vejo assim, uma das coisas que Deus foi misericordioso é que Ele me deu uma mente forte. Eu passei por um processo depressivo, daqui a pouco eu vou falar, mas rapidamente eu identifiquei uma coisa que me agarrasse, e eu tinha uma mente muito forte. Se eu tivesse uma mente menos forte, muito provavelmente eu não estaria aqui vivo, dando esse depoimento, mas eu tenho certeza disso. Então, nós estamos vivendo um processo realmente de depressão, muita gente. Então, se você percebe, não sei, né, o que passa na cabeça dos jovens assim, né? Eu não sei, não sei, mas se caso você tenha alguma curiosidade lá no fundo e você de repente percebe que tem uma doença emocional, você não está tão bem emocionalmente, eu te digo, não entra. Não entra, porque você vai se dar mal. A mistura de mente adoecida com droga é terrível. É terrível. Eu tenho uma aluna de personal que o irmão dela já está uns 3 anos internado numa clínica em São Paulo, né? Por sorte, né, o pai dela tem muito dinheiro. O pai se mudou para São Paulo para ficar perto do filho da clínica, mas tem 3 anos e o garoto tem 19 anos. 3 anos internado numa clínica de recuperação de dependência. Vou te falar, é difícil sair, viu? É milagre. É milagre. Milagre de Deus. E muita força de vontade. Então, por quê? Depressão e drogas. Aí eu gosto de pensar aqui, ó, nessas cenas fortes aqui, tá? Todo mundo sabe quem é ela, né? Amy Winehouse, cantora, teve o sonho de ser cantora. Olha só que diferença, olha o olhar, que olhar bonito, né? Um olhar brilhoso. Queria fazer parte do showbiz e de repente ela entrou nesse showbiz. E aí não tem jeito, né? Você está ali, muita fama, muita coisa, todo mundo te oferece alguma coisa e toma, e aí já vai começando a usar um cigarro, e aí vai entrando nesse circuito. Lembra, quem menos percebe a água é o peixe, não vai percebendo. Quando vê, o olhar vai se transtornando, vai se modificando, a gente percebe falta do brilho, a pessoa vai perdendo o brilho no olhar, o olhar vai ficando distante. Quantas vezes eu já não me vi em fotos com o olhar distante? Eu olhava assim e falava, nossa, que olhar distante.
E aí vai indo sem limite, e aí as pessoas vão te oferecendo, é a cantora, toma aqui, ó, o que você quer, vamos. E oferece, e ela vai indo, e vai indo se destruindo, a droga vai acabando com ela. Quando vê, ela chega nesse estado terrível, e vai nesse estado, fundo do poço. Olha a diferença de olhar. Ela morreu com 28 anos, muito rápido. A jornada é rápida. E quando chega nesse estado aí, não volta. Não volta. Sinto muito, não volta. Entrou no túnel e não saiu. Você não sabe, você não conhece a sua mente, você não conhece qual vai ser a sua reação. Então a minha recomendação é sempre, não entra. Porque se você não sai, terrível, sofre a família, sofre você, não entra, isso é terrível. Eu digo a importância de um propósito, nós precisamos ter um propósito. Propósito, o que é? Tem uma autora que fala sobre propósito, eu gosto muito dela. Ela fala, para você ter propósito, a primeira coisa que você precisa é encontrar algo que faça sentido para você. Se faz sentido para você, escuta. Quando você olha assim, o que eu quero ser dentro da minha jornada, se faz sentido para você, escuta. É o primeiro passo do propósito, é você fazer algo que faça sentido para você. Porque quando faz sentido para você, você acorda na segunda-feira com vontade de executar. Agora, se não faz sentido para você, não importa o dia, você vai triste. Então, o primeiro passo do propósito é você perceber algo que faz sentido para você. E no segundo passo, mas isso não é propósito. Para transformar aquilo que faz sentido para você em propósito, você precisa, está fazendo sentido para mim e eu estou percebendo impactar a vida do outro. Aí quando faz sentido para você e começa a impactar também a vida do outro, você entrou na jornada do propósito. Isso é remédio. Isso é remédio para qualquer doença emocional. Você vai ter momentos de tristeza, você vai ter desânimo, normal. Mas se você não tem propósito, você se perde. Eu vejo assim, que eu descobri no primeiro momento, acho que uma das coisas também que me salvou, foi encontrar um propósito. Lembra da experiência? Então eu vou contar aqui a minha experiência. Agora eu contei o meu lado B, tá? Contei o meu lado B. Esse lado aí, como é que seria? É a Deep Web, né? Deep Web, né? Pouca gente sabia. Agora eu vou contar o meu lado A. Para vocês entenderem a confraria. Esse ali era eu, né? Parece, está parecendo? Parece, né? Igualzinho, né? Era um jovem, aqui morador do Cruzeiro Novo, cheio de sonhos. Esse é meu amigo Fábio, gente boa, hoje servidor do tribunal. Eu era cheio de sonhos. A gente ali no Cruzeiro, não sei se vocês têm isso, jovem, mas a gente tinha um código de ética nosso. Esse código de ética era, nós não vamos nos misturar com os playboy. Era o nosso código de ética. Não vamos, porque a gente não pode ir lá. A gente é do Cruzeiro. Tinha esse negócio. Não vamos misturar com os playboys, não. Mas aquele jovem ali tinha vontade de conhecer. Falava, por que não? E na época a gente era novo, nessa época a gente juntava nossas moedas, comprava um garrafão de 5 litros de vinho, e ia lá para o Gilberto Salomão, onde na época era cheio, né? E a gente ficava lá do lado de fora, vendo as coisas acontecendo. E aquelas mulheres bonitas passando, perfumadas, entrando nos eventos, a gente sem dinheiro para entrar, né? E a gente ficava olhando assim do lado de fora, e eu falava, né? Enquanto o pessoal falava, não quero. O jovem falava, eu quero entrar, eu quero ter dinheiro para entrar nesse lugar. Eu tinha, era meu sonho de garoto ali. Aí eu devia ter uns 17, 18 anos, né? E aí, na transição entre adolescente e adulto, então muito provavelmente vocês podem estar passando por isso, é a pior fase da vida, pelo menos para mim, tá? Por quê? Porque quando você é adolescente, a sua preocupação era tirar as notas boas ali na escola, jogava educação física à tarde, jogava vôlei, fazia o inglês, mas aí você termina o segundo grau, e aí eu sou da geração 75 e andava com a geração 71, então a turma ali estava na minha frente. Então quando essa turma começou a trabalhar primeiro, eu, mais novo, daqui a pouco eu comecei na transição entre adolescente e adulto. É a pior fase, porque você vive o nada. Você nem é mais o adolescente que pode ficar jogando vôlei a tarde inteira, mas também você não é nada, você ainda não construiu nada. Você é nada, é triste.
Você quer viajar, você não tem dinheiro. Você quer namorar, você não tem dinheiro para levar a menina para o cinema. Você quer tudo, mas não tem nada. Aí eu passei por um processo nessa fase de depressão. Depressão, de falar, eu quero tirar minha vida. Eu queria me matar. Falei, não faz sentido. Eu trabalhava numa empresa que eu não gostava, estava engordando, né? Depressivo, usando droga. Falei, que vida é essa? Né? Que vida é essa? E aí eu entrei na faculdade de Educação Física. Aí quando eu entrei na faculdade de Educação Física, em 1997, eu me recordo até hoje, eu entrei, cheguei num ponto lá da Universidade Católica, e eu falei assim, daqui a 4 anos, eu vou voltar aqui, e a minha vida vai ser transformada. E eu cheguei e falei na Educação Física, no primeiro dia eu falei, ótimo, que eu vou fazer Educação Física, vou encontrar o pessoal da Geração Saúde, tudo mais, todo mundo atleta. Primeiro churrasco da Educação Física, eu falei, me perdi, que eu nunca vi tanta maconha, eu falei, meu pai do céu, eu achei que fosse encontrar os atletas aqui, mas eu firmei um propósito. Eu falei, daqui a 4 anos eu vou voltar aqui, e a minha vida vai ser transformada. E o tempo passou, e de fato a minha vida se transformou. Aquele adolescente que olhava as coisas do lado de fora, com vontade de entrar, de repente, estava bombando, dando aula nas convenções. Esse era o lado A, né? Isso aí foi um aulão aí com mais de 500 bicicletas, que a gente fez no ginásio, no estádio Mané Garrincha, no estacionamento. Então, aí o sonho, eu falei, e transformou, minha vida transformou. Quem era do lado de fora dos eventos passou a ser convidado. E aí eu subi em palco, comecei a dar aula em convenções, fazendo aulão, né, arrastando muita gente para fazer exercício físico. Goiânia Capital Fitness dando curso, né, de ginástica localizada, dando curso de step, dando curso de jump, né, movimentando a turma toda em cima do palco, realizado, né? Todo mundo olhava assim, Vilela virou. Fui em São Paulo, dei palestra de marketing, de gestão de carreira, numa academia na Avenida Paulista. Falei, cara, aquele garoto lá do Cruzeiro, que sonhava em ter isso aqui, aconteceu. Organizava Réveillon, os meus Réveillons ali, esse foi o último que eu fiz, foi no ano da minha virada. Então, ali foi a transformação, né? Fazia Réveillon, minhas festas davam 150 pessoas, então aquele cara que não entrava nas festas, estava organizando festas, era o procurado para ter convite. Vilela, como é que faz? Tudo mais, não, entra aqui, pode entrar, você está comigo. Virou. Recebendo condecoração, isso aqui é um autoface, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu já fui da maçonaria, recebendo condecoração, aparecendo em jornal, reportagem e tal, step volta às academias, dando entrevista, televisão, aparecendo na Rede Globo. Rede Globo foi lá, foi uma aula minha, conhecendo artistas, né? Inclusive me envolvi com uma que volta e me aparece no programa de televisão da Globo. Aí o pessoal fala, e aí? Virou? Não virou. Porque quando eu voltava para casa, tinha um vazio. Quando voltava para casa, eu falava, quem é você? Você é o cara que movimenta a saúde? Ou você é o cara da droga? Quem é você? Eu comecei a olhar para o espelho e me confrontar. Até aqui, quem via só esse lado A, uma vez eu cheguei num clube, estava uma amiga minha e uma outra menina. Quando eu cheguei, depois ela veio falar. Quando você chegou, ela falou, já veio o Vilela com essa vida perfeitinha. As pessoas achavam que eu estava com a vida perfeita. Bombando, se valorizado nas academias, turma cheia, né? Muita possibilidade, né? De acesso, mulheres, tudo muito. Estava vendo tudo muito. Mas eu voltava para casa vazio. Falava, mas o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. E aí, de repente, surgiu essa aí. Eita, aí foi a virada, né? Eu tive sorte. Porque eu fui transformado pelo amor. Muitas pessoas falam que foi transformado pela dor, eu fui transformado pelo amor.
A Lívia uma vez, né? E você vê, né? E eu fui lá longe, porque eu saí do cruzeiro, queria ir para o Lago Sul. E fui, frequentei as rodas do Lago Sul, movimentei as academias classe A, tudo. Aí daqui a pouco, eu estou na frente do meu prédio, num período onde eu tinha 36 anos, eu sentado no apartamento da minha mãe já não morava lá, né? Ela tinha saído, morava em Trindade, eu estava sozinho no apartamento da minha mãe, eu olhei em volta, aí eu olhei assim e falei, eu não construí nada, eu não coloquei um copo dentro dessa casa, não tinha construído nada, não tinha dinheiro, endividado, nada, o devorador pegava, tudo que vinha ele devorava, e noite, tudo, nada. Eu falei, tem algo muito errado. E quando eu estava refletindo, eu falei, eu preciso dar uma virada. Eu estava ali embaixo do meu prédio, ali no cruzeiro, e de repente passou um carro, né? Era a Lívia indo para o trabalho. Eu conheci a Lívia, quando a Lívia tinha 12, eu tinha 19. Ela viu muita coisa acontecendo, sabia de muita coisa, e a gente nunca nada. Mas esse dia ela passou, sorriu, passou para cumprimentar, sorriu. Aí no que sorriu, eu aproximei dela, né, falei, nossa, você está cheirosa, né, soltei um elogio, ela sorriu. Quando ela passou e foi, eu parei, fiquei assim, o meu amigo conversando, e eu já não prestava mais atenção na conversa dele. Eu falei, caramba, a Lívia, né? Eu comecei a puxar o histórico dela, né, ficha limpa, né? Aí eu falei, pois é, a Lívia sempre na dela, tudo e tal. Aí eu falei, se eu não me engano, ela é crente. Acho que ela é crente. Eu falei, tá aí a Lívia. Eu vou casar com essa mulher. Você acredita? Eu falei isso. Eu vou casar com ela. Firmei ali. Você viu o propósito, né? Aí o tempo passou e aí chegou no momento em que eu graças a Deus, tenho uma saúde muito boa. Mas teve um dia que me deu um piriri, coisa rara, de manhã, antes de ir para a academia. Aí eu falei, eu preciso tomar um remédio. E fui para a farmácia. Na verdade, foi um pretexto, né? Quando eu estava saindo para pegar na farmácia, ela estava saindo para o trabalho. Eu desviei na hora. Falei, Lívia, quanto tempo a gente se conhece? Já foi assim, né? Não tem o seu telefone? E aí a gente marcou de sair. E ela veio falando das coisas da igreja. E ela falava das coisas da igreja no intuito de... Eu falei, esse cara vai desistir. Quanto mais ela falava, eu falava, eu quero saber mais. Eu quero saber mais. Quero saber mais. Aí tem um sábado. Eu falei, o que tem a ver o sábado? Eu quero mais. Eu quero mais. E aí ela me deu de presente, em 2011, Natal de 2011, ela me deu uma Bíblia de presente. Ela tomou uma Bíblia de presente. Falei, beleza. E eu tinha uma viagem marcada para Trindade, na casa da minha mãe, e eu levei a Bíblia. Ela me deu uma série de estudos bíblicos, né? E eu levei a Bíblia, não segui nenhum guia de estudo, e eu comecei a folhear. Eu vou pedir para vocês abrirem a palavra de Deus, no livro de Gálatas. Quem tem a Bíblia aí? Livro de Gálatas. Eu lendo ali, lendo aleatoriamente a Bíblia, e aí eu parei em Gálatas. Gálatas 5,16. Aí eu deitado sozinho no quarto em Trindade, perguntando para Deus, meu Deus, me ajuda a ver as coisas aqui, como é que tem que ser. Aí eu li assim, digo porém, andai no Espírito, jamais satisfareis com a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, pois são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfírias, ciúmes, iras, discórdias, dissensão, facções, invejas, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já em outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quais praticam tais coisas. Quando eu li isso, acho que eu me vi em todos. Falei, meu Deus, tudo isso aqui. Aqui eu tinha, ali foi encruzilhada. Eu tinha duas opções. Ou fechava a Bíblia e falava, eu não quero saber disso. Ou falava, meu Deus, me ajuda. Graças a Deus eu fui pela segunda opção. Falei, meu Deus, eu entendi porque que minha vida não está andando para frente. Eu entendi. Me ajuda, meu Deus, me ajuda. Eu não tenho força, me ajuda.
Me usa, toma conta de mim. E aí eu li aqui, né? Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu falava, eu quero ter isso, meu pai, eu quero isso para mim, eu não tenho domínio próprio. Eu acordava de madrugada com pensamentos horríveis, impublicáveis. Madrugada. Outras vezes eu já acordei 3 horas da manhã e peguei o carro, vou sair. Atrás de sei lá do quê. E eu falava, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, eu quero tranquilidade, eu quero mudança. E ali começou uma batalha espiritual, a partir de janeiro de 2012. Uma vez eu fiquei soluçando 3 dias seguidos, 3 dias, soluçando. Chegava nas academias, o pessoal falava que sua voz está diferente, você está soluçando, daqui a pouco de novo. E eu estudando um monte de coisa, cruzando informação com Bíblia, com tudo que eu já tinha visto. E aí foi quando Deus me abriu a iluminação ali, falou aqui, ó, vai aqui, ó, a palavra aqui. Algumas coisas, como está gravando, algumas coisas não vou nem dizer, porque depois hoje em dia a gente pode ter problema, né? Mas eu, dentro, falo, por que eu posso ir para cá, não posso ir para cá? Me mostra. Aí ele me mostrou, pum. Quando ele me mostrou, soluço, 3 dias, tá. A Lívia falou, a gente pesquisou na internet, estava relacionado à doença neurológica, falou, não é nada disso, isso é espiritual. Eu e ela, a gente ajoelhou, fervorosamente ajoelhamos, daqui a pouco fez assim, ó. Foi físico. O Satanás que estava dentro de mim, ali saiu. Ali eu tive certeza que o Espírito Santo pegou ele pelo colarinho ali, ó, e arrancou. Eu senti, saiu. Eu falei para a Lívia, saiu. Falei, foi embora, mudou. E a partir dali, as pessoas começaram a falar, Vilela, você mudou o seu semblante. Seu semblante está mais leve. Eu tinha olheiras profundas. Em 2010, por conta dessa minha vida maluca, eu tive um pré-infarto. Fui parar de UTI móvel no hospital. Minha filha desesperou. Quase morri. Né? E aí você vê a transformação, o poder que está na palavra. Foi aqui, foi Gálatas. Gálatas me jogou para dentro da Bíblia, me jogou para dentro dos caminhos do Senhor. E aí em 2012 tudo mudou. Conseguimos a nossa casa própria, coisa que eu não tinha, nem sonhava. Quando a gente ficou noivo, eu e a Lívia noivo, eu estava devendo a escola da minha filha e estava com 3 mil reais de cheque especial. Em 2012, Deus me deu a casa própria ali, mudou, transformou a sorte. Veio o casamento, a gente noivou, foi 2012 eu noivei, 2012 me batizei, 2012 recebi uma boa proposta de uma academia, mudou a minha vida financeira. 2012 eu me batizei, casei, de propósito. E aí eu entendi, falei, eu preciso colocar as coisas no lugar. Porque antes eu era egoísta, eu só pensava em mim, eu brincava com o sentimento das pessoas. Quantas pessoas eu não brinquei com o sentimento? De falar, não estou nem aí. Eu sabia que estava brincando com o sentimento, mas eu já estava com o coração frio, falava, não estava nem aí. Eu sou Vilela. Quase morre, né? E aí eu falei, eu preciso mudar. Foi aí onde eu desenvolvi o senso de missão. Falei, bom, qual é a minha missão? Minha missão é essa aí, ó, permanecer fiel a Deus. Todo dia pela manhã eu começo o dia com o Senhor. Café da manhã ali, meu ovinho, minha banana amassada com pasta de amendoim, com aveia, para ativar aí, né, fonte de triptofano, ativar, né, serotonina, para ficar mais tranquilo. Então a minha missão é, hoje, permanecer fiel a Deus, servir honradamente a minha família e tornar feliz a humanidade por meio do exercício. Toda e qualquer proposta que eu recebo, eu primeiro tenho que passar por esse crivo. Isso vai me manter fiel a Deus? Se sim, ok. Vai fazer eu permanecer, servir honradamente minha família? Ok. Então, assim, tem a ver com tornar feliz a humanidade por meio do exercício? Se passar por esse crivo, eu digo sim. Se quebrar em algum desses crivos aqui, eu vou falar não. Para mim não dá. Eu sempre fui muito intenso. Então, quando eu fui nas drogas, eu fui intenso. Quando eu fui para a profissão, eu fui intenso. E eu me vejo intenso também hoje como cristão. As pessoas... Uma vez a pessoa chegou e falou assim para mim, Vilelão, o que deu errado? O que deu errado para você virar crente? Me pegou no braço assim, o que deu errado? Pô, você
ver o Vilela, cara, turma cheia, pá, tudo, pá, pá, pá. Aí eu falei desse jeito, só falei para ele, você já foi comigo para o travesseiro? Meu vazio do travesseiro está grande. E de fato a minha vida mudou, mas mudou assim de uma maneira muito bacana, muito interessante. E aí, o que eu gostaria de incentivar? E essa ferramenta, eu fiz um treinamento, foi muito legal. Hoje, eu vejo que parte dos meus problemas, sabe qual foi? Lá na adolescência, é que eu não tive um canal muito aberto de comunicação. Meu pai, desde muito cedo, saiu de casa. Meu pai era aquele pai que falava assim, filho, eram os três, né? Se arruma, papai vai buscar vocês no fim de semana. A gente se arrumava, penteava o cabelo, ficava na janela, criança esperando, e cadê meu pai? Não aparecia. Quantas vezes a gente não ficou na janela esperando meu pai não aparecia? Então não tive diálogo, a gente tinha um negócio luto. Então assim, eu ficava muito só, ali nos meus pensamentos, na minha loucura, de tudo, né? Era muito só. Por isso que eu falo assim, às vezes, muita gente vai olhar essa história e vai olhar assim, mas eu olho para aquele cara lá de trás e eu falo, eu admiro você, eu respeito a tua história, porque você foi, dentro daquilo que você acreditava, você foi intenso, você foi fazer as coisas que aquilo que era verdade. E quando você descobriu isso aqui, você falou, não, eu vou também, vou intenso. Então, talvez essa história não faça muito sentido para você, mas é a minha história, e eu olho para a minha história com muito zelo, com muito carinho, é a minha história, e o que vale é realmente a gente encontrar com a palavra de Deus no final. E essa conversa é uma conversa de valor, é muito interessante. Então, se você tem dificuldade de conversar com seu filho, ou filho, se você tem dificuldade de conversar com seu pai, reflita sobre essa conversa de valor. Essa conversa de valor diz o seguinte, você tem que ser verdadeiro, você tem que falar dos seus sentimentos. Então, quando você estiver conversando com seu filho, diga o que você está sentindo sobre ele. Diga o que você está sentindo de você mesmo, das suas percepções, das suas preocupações. Filho, conversa com seu pai, diga o que você está sentindo naquele momento. Pai, não estou bem, estou me sentindo assim. Mas conversa. A falta de diálogo é terrível. Quando você não tem diálogo é terrível. Porque você vai sozinho para o travesseiro e sozinho é ruim demais. Porque quando você está sozinho no travesseiro, ali no desespero, e se você não está bem espiritualmente, quem vem assombrar você não é espírito bom, não é anjo do bem. Então conversa. Seja verdadeiro e fala dos seus sentimentos. Seja assertivo. Fala, vai direto ao ponto, não fica rodeando não. Fala, estou passando por esse problema assim, estou passando por esse problema assado. Seja literal, duas palavras que não pode existir numa conversa, é sempre e nunca. Se você chega assim para o seu filho e fala, você sempre deixa esse negócio bagunçado, talvez possa ser sempre, mas aquele dia lá e tudo, você nunca faz isso. Você precisa ser aqui, sabe aquele dia em que você fez aquela coisa ali? Sabe como é que eu me senti? Eu me senti desse jeito, A conversa ela tem que ser oportuna, você não pode deixar o tempo passar, um dia eu vou conversar. Eu tive uma conversa oportuna com meu pai. Eu fui lá no Ceará, no intuito de perdoá-lo. Meu pai abandonou a gente, mas eu fui lá. A única vez que eu fiz barba no barbeiro, eu fui lá no interior do Crateús, e fiquei fragilizado emocionalmente, mas eu fiquei sabendo que meu pai fazia barba num lugar e fui lá, deixei a barba crescer e fui lá. Falei, quem é que faz barba do Edmilson aqui? Aí o cara falou, sou eu. Eu falei, não, eu vou fazer barba com você. Esperei, sabe por quê? Porque eu queria deitar ali naquela cadeira onde meu pai deitava, fazer a barba e ouvir as histórias do meu pai. Estava me tratando, eu fiz isso, eu fui atrás. Eu sempre fui intenso, eu nunca fui morno. E a última, mas eu ia ruim, porque eu ia naquela fase maluca de bebida, de tudo, e não tinha coragem de conversar com meu pai. Mas na última vez que eu encontrei meu pai, eu fui com a Lívia, já grávida, do Eduardo, e eu falei, eu estou pronto para ter essa conversa com meu pai. E quando eu entrei, quando a esposa dele saiu, a Lívia falou, é a sua hora. Eu entrei no quarto, meu pai estava muito adoentado também dessa doença degenerativa que tem na nossa família, chamada ataxia cerebelar, e eu tive uma conversa de perdão. Falei, pai, te perdoo. Muitas das coisas que o senhor errava e que eu te condenava, o tempo passou e eu me vi fazendo igual. E ele, muito acamado, ele só fazia assim, o sinal de positivo. Ali eu tive uma conversa de perdão com meu pai, que para mim foi libertador. Então, se você tem realmente algum entrave em relação a isso, tenha uma conversa de perdão. A conversa de perdão liberta. Que quando eu voltei, eu falei assim, não, agora eu só volto aqui no Ceará para enterrar meu pai. 2 anos depois eu voltei para enterrar meu pai. Tranquilo, estou resolvido. E a conversa ela precisa ser relevante.
né? Quem ouve precisa sair refletindo e quem emite também precisa sair refletindo. Então você precisa ser verdadeiro, você precisa ser assertivo, você precisa ser literal, oportuno e relevante. Tem esse tipo de conversa. E eu sou uma pessoa que gosto muito da prática. Eu não gosto de teoria só. Eu gosto do evangelho vivido na prática. Não dá para a gente ser. Uma das coisas que mais fazem com que os jovens saiam da igreja é perceber incoerência no lar. Pô, meu pai é tão gente boa no púlpito, fala bonito e tudo mais, mas em casa é terrível. Pior coisa que tem é incoerência. Jovem odeia incoerência. E ele percebe. Se ele percebe incoerência no seu lar, ele vai falar, esse teu Deus aí? Ele vai questionar o teu Deus, o nosso Deus, o Deus Altíssimo. Isso é terrível. Então, viva de forma coerente. Então, para que eu seja coerente aqui e dê o exemplo da conversa de valor, hoje eu convidei, graças a ainda bem que ela aceitou, convidei minha filha, Maria Eduarda. Vem para cá. Minha filha, Maria Eduarda. Essa história ela já conhece, porque eu sou muito verdadeiro. Minha filha, Maria Eduarda, tem 22 anos. E ela também tem os desafios dela, né? Como todo jovem. Também tem nos seus momentos de depressão, também passa, né? Hoje também ela toma o medicamento, faz acompanhamento psicológico, né? Também psiquiatra. A gente está numa geração que é muito difícil, né? Esse mundo que a gente está vivendo, mas ela se trata e ela tem melhorado. Às vezes você, jovem, de repente está pensando assim, eu não vou para o psicólogo não vou para o psiquiatra não. Tem que ir, não tem, filha? Faz bem, não faz? E ela está vindo também, dentro do processo de crescimento dela, fazendo a jornada dela também, de desenvolvimento. Ela conta comigo, a gente sempre tem essa conversa, e eu trouxe ela aqui justamente para ter uma conversa de valor, dar esse exemplo, né? Dessa conversa de valor. Por isso que eu te digo, Vira, sendo bem verdadeiro aqui, você viu seu pai, não é novidade para você, esse era o seu pai. Quantas vezes você, nessas festas que eu estava louco, você estava criança do meu lado, né? Quantas vezes? A gente precisa ser assertivo. Então, o objetivo dessa conversa é ser direto. Nós já tivemos, quantas conversas de perdão nós já tivemos, né? Mas é mais uma aqui publicamente, numa conversa de perdão, que é importante, que talvez tenha algum pai que tenha essa dificuldade. Eu não sempre errei, nem nunca acertei sempre, né? Não teve nunca, não teve sempre. Esse pai maluco te pegava, a gente também teve boas histórias, levei você para o parque, a gente passeou bastante, a gente viajou, eu era presente, às vezes eu entregava ele em casa, bêbado, mas ela estava comigo. E a gente precisa ser isso. Então, o intuito dessa conversa é dizer, me perdoa, já te pedi várias vezes, né, por nesses momentos, de repente, não fui nessa época, eu estava muito cego, olhando muito mais para mim, para as coisas que eu queria fazer, né, e não olhei tanto para você da forma intensa, embora tenha olhado, mas de todo modo, me perdoa. Você me perdoa? E você? Também peço perdão por, né, claro que eu já fiz várias coisas de errado, né, mas também não só fiz coisas erradas, fiz coisas boas. Também, né, mais uma vez, peço perdão. E te perdoo, claro. Bom demais. Esse tipo de conversa precisa acontecer nos lares. Se olhar no olho, esse negócio de abraçar, fala, filho, eu entendo. A vantagem de ter passado por essa jornada, que às vezes eu entendo, eu sei como é que é isso, eu sei que é difícil a transição de adolescente para adulto, eu sofri isso. Então, pai, não deixe essa oportunidade passar de ter um diálogo aberto com seus filhos. Filhos, não deixe, vocês têm uma oportunidade bacana, muito boa, de você ter exemplos do seu pai, apesar de ser diferentes gerações, mas isso é tão gostoso. As diferenças, elas são para somar, as diferenças são para aperfeiçoar o nosso caráter. Se a gente vive numa bolha onde está todo mundo pensando igual, a gente não confronta a nossa vaidade, o nosso ego. Quando a gente tem alguém que tira da zona de conforto, e esse choque de geração é importante nos tirar, tenha isso como aprendizado, busque isso como aprendizado. Deus hoje, Ele me fez uma obra que eu não tenho nem como agradecer ao Senhor tudo que Ele fez assim, de mudança, de transformação. Por isso que eu falo, seguir os mandamentos de Deus não é uma imposição de Deus, é uma resposta
por tudo que Ele me fez. Eu podia, sério, estar no caixão hoje, facilmente, quase tive. 2010, quando minha filha, quando eu abri os olhos, depois de tomar 2 pancadas no peito, eu vi uma criança chorando. Você tinha 2010? Tinha 11 anos. Imagina a criança com 11 anos, ver o pai desmaiado no parque shopping. Quando abri ela chorando, desesperada, eu olhando aquilo ali, ué, ambulância, estou em UTI. Poderia ter ido ali. Olha que oportunidade que eu tinha perdido. Né? Pode sentar lá, filha. Obrigado. E aí, para fechar, vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro de Lucas, que tem a parábola aqui do filho pródigo, capítulo 15, verso 11, que diz, continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles era o pai, e da parte dos seus bens que me cabe. Aí ele diz, né, pai, me dê a parte dos meus bens que me cabe. O filho pediu herança, né? Ele repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu, foi para o mundo. Foi lá o Vilela, foi para o mundo, uma terra distante, e lá se dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Era eu, não acumulava nada, tudo que ia se esvairava. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse lhe mandou para os campos guardar porcos. Ali ele desejava se fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm pão, têm fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei até o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado de filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantou-se e foi para o pai. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou, beijou. Filho, ele disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe um anel nos dedos, sandálias nos pés, trazeis também matar o novilho novo, o novilho cevado, comamos, regozijamos, pois esse filho meu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu sou esse filho pródigo, eu fui. Quando voltei, você pode dar 1000 passos, você pode dar 1000 passos distante de Deus. Mas se você decidir voltar para Deus, você não vai precisar dar 1000 passos para volta, você basta dar 1, porque Deus está do seu lado. Você vai dar 1000, mas se você se converter e der 1, Deus está te abraçando. Então você nunca foi longe demais ao ponto de não ter essa volta. E aí tem a palavra, depois a palavra segue falando do filho que ficou ofendido, né? Aí eu fico perguntando, eu não sei a resposta. O que é melhor? O filho que vai e volta transformado, ou o filho que está dentro e está morno? Não sei o que é melhor. O ideal é estar dentro quente, né? Mas o dentro morno também está ali passando a chuva, não sabe. O que vale é no final você encontrar o Senhor. O quanto antes, se dedique a Ele. E para fechar, você jovem, que talvez você esteja, eu não sou nada, como aquele jovem garoto que olhava, pô, eu quero fazer um monte de coisa, mas eu não tenho nada, eu não sou nada. Aí você tem que ir na palavra de Deus, em 1 Pedro, Pedro 2, verso 9. 1 Pedro 2, verso 9. Tem aí na tela? Aí, ó, pronto. Quando alguém te disser que você não é nada, quando a sua mente disser para você que você não é nada, você tem que ler isso em voz alta. Eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo, eu sou propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? A fim de proclamar o quê? As virtudes,
As virtudes de quem? Daquele quem? Daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que você é isso que eu sou. E é nisso que a gente tem que se fiar todo dia. Você não é o seu pensamento, porque seu pensamento oscila. Você não é seu sentimento, porque o seu sentimento varia. Você é isso, você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você assume essa propriedade para você, se você assume essa identidade para você, se você vive isso, você realmente vai dar um salto de qualidade, você vai ver, Deus vai abrir o universo para você, você vai conquistar coisas maravilhosas com a presença do Senhor, você vai ter alegria na alma, como eu tive. Eu deixei de acordar com pensamentos terríveis, quando saiu aquele negócio de mim, eu acordava leve, eu acordava, meu Deus, que é isso, que coisa boa, que sensação boa. A gente precisa viver, e é isso que eu desejo para vocês. Vai ter música agora ou vamos fazer só uma oração? Vamos fazer uma oração então para fechar? Oremos. Senhor Deus eterno Pai, louvado seja o teu nome de eternidade a eternidade. Eu não tenho como agradecer tamanha bondade, tamanho amor, pois o Senhor me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu tenho certeza que o Senhor tira das trevas todo e qualquer ser humano que queira dar um passo em sua direção. Continua conosco, Pai, continua com esses jovens aqui do Sudoeste. Dê esse entendimento na cabeça dos jovens, de que de fato ele é raça eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é propriedade exclusiva sua. Crave essa identidade, ó Pai, no coração, na mente dos jovens, para que ele não deixe a sua própria mente se assoberbar disso, para que ele viva Filipenses 4:8, para que ele coloque bons pensamentos, bons sentimentos, virtude, louvor, para que ocupe 24 horas por dia o seu pensamento de virtudes e de louvor, para que esses jovens também encontrem propósito, para que encontrem motivação de abrir a tua palavra de Deus. Visita esse jovem a cada manhã, ande do lado desse jovem dia e noite, o leve, ó Pai, nos caminhos, para que ele encontre propósito, para que faça sentido para ele, e para que faça sentido para o outro. Tão bonito hoje a gente perceber esse culto com os jovens aqui em cima, movimentando a música, desenvolvendo esse trabalho. Isso é propósito. Continua abençoando essa igreja, ó Pai. Abençoe os pais também dessa igreja, para que tenham sabedoria na hora de conversar com seus filhos, para que o canal de comunicação esteja aberto. Se aqui nessa noite tiver algum jovem que está com dificuldade de conversar com o pai, ou algum pai que tenha dificuldade de conversar com o filho, abre essa porta, ó Pai, para um diálogo transformador, uma conversa de valor, para que seja atingida essa bênção e essa mudança, e para que juntos, em breve, estejamos todos de mãos dadas, com brilho nos olhos, com lágrimas nos olhos, contemplando a sua volta. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Ricardo, queria te agradecer aí mais uma vez que você aceitou o nosso convite. Eu conheci um pouco na sua história, me lembro igual hoje, foi, não sei se você se lembra disso, mas foi na época quando eu fui fazer um JA aqui no Sudoeste, que foi do Quebrando o Silêncio, e o tema, eu escolhi o tema de Diga Não, que a gente falou sobre a questão de drogas, que era o tema na época. E quando eu escutei seu testemunho, eu achei assim muito sensacional, porque é uma coisa que as pessoas que normalmente nascem na igreja não passam por isso, Então, eu realmente, quando lá na nossa reunião, quando veio nessa questão de falar sobre essa questão de drogas, eu pensei logo em você, porque eu sabia que você seria o cara ideal e realmente seria o cara usado por Deus. Eu queria agradecer isso. Aqui no Sextou, apesar que está um pouquinho tarde, mas eu queria abrir, porque eu estava ali orando ali e bateu um negócio no meu coração. Eu falei assim, eu vou abrir essa questão da pergunta, porque eu acho mesmo assim uma coisa importante.
né? Mas vamos limitar um pouco as perguntas, claro, a questão do horário, né? Eu vou pegar o João Gabriel para me ajudar, né? Enquanto ele está vindo, eu queria fazer uma pergunta para você. Se quiser sentar, fica à vontade. Essa semana, né, eu sempre fico te acompanhando, assim. Essa semana no WhatsApp, o senhor fez uma publicação que é uma das coisas que o senhor trouxe, um dos conceitos, que para mim é uma coisa que faz mais sentido na nossa religião, na vida adventista, né? Que está escrito no livro do Espírito de Profecia, no Mente, Caráter e Personalidade, né, da questão da contemplação, né? O que você contemplar, assim que você se irá te transformar, né? E nessa semana você trouxe a questão da contemplação, né, para a gente contemplar coisas mais positivas e tudo mais, né? Mas a minha pergunta que eu queria fazer ao senhor é assim, né, uma pergunta meio pessoal, mas também não precisa entrar muito em detalhes, mas o senhor não nasceu na igreja, né? Eu queria saber, assim, eu acho que essa pergunta talvez seja válida para evitarmos que os jovens contemplem esse tipo de coisa, né? Então, eu queria saber, assim, na sua época, antes de você entrar nessa questão de drogas, refletindo um pouco sobre a sua história, o que você contemplou mais que te levou para essa questão de transformar uma pessoa cheia de sonhos com uma pessoa drogada? E uma outra pergunta que eu queria fazer junto a isso o que te levou naquele meio do caminho que você estava? O que você contemplou para você ser o homem transformado de hoje? Bom, na verdade, assim, as drogas elas entraram na minha vida antes da educação física, né? Então, eu fui muito influenciado nessa questão, todo mundo ali vai, né? Mas eu sempre tinha uma voz interna que falava, isso não é para mim. Eu vejo que por muito tempo, uma das coisas que me salvou, e antes de eu ser cristão, eu dizia que a educação física era a minha religião. Então, isso me ajudou muito, porque como a educação física fez muito sentido para mim, eu vejo que isso, e como eu estava naquela ascensão, as pessoas, isso me fazia uma preocupação de falar, eu não posso comprometer essa imagem. Então, eu acredito que isso foi uma coisa que me segurou, me freou muito. O lado A, né? A imagem daquele professor bem-sucedido, que eu não queria manchar, eu tinha essa preocupação, né? Porque eu era muito orgulhoso, então, não posso aparentar isso e tudo mais, então disfarçava muito bem. Então, eu vejo que foi mais ou menos nisso, né? Acho que foi dentro dessa pergunta, foi a educação física que me segurou. E eu tinha minhas conversas, sempre procurei a Deus, fui em vários lugares atrás do Senhor. Então, isso era a minha conversa com Deus que eu tinha pessoal, mesmo não sendo religioso na época, e a educação física. Foram as coisas que me impediram de eu ter uma overdose, uma coisa pior, né? Certo. Tá. E o lado B, na questão quando você era jovem, antes de você ter entrado, como é que foi essa questão? Eu acho que assim, todo jovem tem necessidade de pertencer. Uma coisa que a gente tem é necessidade de pertencimento. E quando você faz parte do grupo, aquele comportamento ali do grupo, ele influencia naquilo que você é. Então, assim, eu ali no Cruzeiro, a gente sabe, né? Não sei hoje, né? Mas a fama do Cruzeiro tinha uma nuvem em cima, né? De muita maconha. E a gente começava, um fez, eu morava numa quadra onde tinha mais de 30 garotos, né? E aí, a gente era assim, dava uma semana, sabe fulano? Eita, começou a fumar. Aí sabe ciclano? Eita, começou a fumar. E sabe Beltrano? Começou a fumar. E aí a gente começava, mas fumou também? Fumou. E chega uma hora que você está numa roda, está todo mundo. Aí quando você vê, você fala, deixa eu ver como é que é, todo mundo. Né? Porque no início, né, a droga, ela mascara muito bem, né? Porque, você vai dar risada, vai ter larica, come muito, papapá, e tem aquela viagem boa. Então, você, menino novo ali, você olha aquilo, você olha só a alegria, né? Aí você fala, eu quero experimentar isso também. Então, foi a influência mesmo do meio que me fez entrar nas drogas, né? Beleza. Alguém tem mais uma pergunta para fazer para o nosso amigo Ricardo? Seu Ricardo, o senhor falou da questão do propósito. Você pode falar um pouco mais disso aí?
Bom, propósito. Olha só, como é que eu descobri o meu propósito? Lembra que propósito, ele é aquilo que faz sentido para você e aquilo que vai impactar a vida do outro. Quando eu cheguei em 97 na Universidade Católica, eu falei desse jeito: eu vou chegar daqui a 4 anos, eu vou vir aqui nesse mesmo lugar e minha vida vai ser transformada. Ali eu encontrei o primeiro passo do propósito, porque eu sempre gostava de esporte e eu comecei a fazer aquilo ali, e aquilo ali me alimentava, mas até então só estava fazendo bem para mim. Eu encontrei o meu propósito, eu percebi o meu propósito quando terminei uma aula das 7 horas da manhã na Academia Júlia Diné, e um grande advogado criminalista chegou para mim e falou do jeito: Ricardo, eu estou acabando de chegar do interior da Bahia e eu tirei da cadeia um fazendeiro que tinha cometido um crime bárbaro com uma criança. Ele falou: olha, se não fosse esses momentos aqui com você, eu não sei o que seria da minha vida. Ali eu entendi, falei: nossa, aquela educação física que me transformou, está transformando o outro. Aí daqui a pouco teve um juiz, meu aluno de personal, que ele tinha uma confusão com homossexual. Ele falou: olha, depois que eu comecei a treinar com você, eu deixei de fazer tratamento, deixei de tomar medicamento, porque eu me aceitei. Aí daqui a pouco o outro falou que estava sedentário, agora eu estou correndo, estou fazendo maratona. Aí eu fui colecionando séries de depoimentos de pessoas transformadas, e aquilo ali fez tanto sentido para mim, que eu falei desse jeito: vai onde for tornar feliz a humanidade por meio do exercício. E eu comecei a falar o seguinte: todo mundo que chegar até a mim tem que sair melhor, seja com um sorriso, seja com uma boa aula, seja com um abraço, seja com uma palavra amiga. E eu comecei a fazer isso sistematicamente, e eu fui me transformando nessa pessoa onde as pessoas queriam estar próximas, porque eu estava sempre com uma palavra bacana, eu estava sempre alto astral, sempre sorridente, escondendo o lado B e sempre fazendo as pessoas para cima. Então isso é o meu propósito, de tornar feliz a humanidade por meio do exercício. Por isso eu estou há 23 anos trabalhando com isso, acordo segunda-feira com um sorriso, falo: vou dar aula, e ainda estou motivado. Por quê? Porque eu vejo transformação nas pessoas. Tá certo, obrigado. Nada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, Ricardo, muito obrigado aí pela sua contribuição. Espero que, através da sua experiência, que a gente não comete o outro lado, que a gente apenas seja influenciado por lado da transformação. Amém. É isso que eu oro. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, e o senhor continua sendo um cara de inspiração. Amém. Tá, em nome de Jesus, tudo para a honra e glória dele. Amém. Tá bom. E para vocês, nós terminamos agora o nosso sextou, por esse ano de 2021, e 2022 vai ter mais novidades por aí. Muito obrigado aí e boa noite a todos. Oi, irmãos da igreja. Olha, a gente tem que se inscrever no nosso canal da igreja, tem que dar um like nos vídeos, nas lives da igreja. E como é que a gente faz para poder se inscrever e dar o like nos vídeos? Em primeiro lugar, a gente vai vir aqui na barra de pesquisas do YouTube e pesquisar IAGE Sudoeste. Depois que fizer isso, vai aparecer isso daqui, ó, Igreja Adventista do Sétimo Dia do Sudoeste. Esse primeiro aqui, vai aparecer esse botãozão vermelho, você clica. Aí, quando aparecer o sininho das notificações, esse sininho aqui é o sininho das notificações. Você clica nele, vai estar o todas. Você clica em todas. Aí toda live que aparecer, ele vai te enviar. Agora, digamos que o sininho te mandou uma live e você foi lá assistir. Olha, o sininho me mandou uma live, eu vou assistir. Aí, a gente quer divulgar lá nossa live, né? Pra mais pessoas poderem verem, né? Como é que a gente faz isso? Vai ter aqui embaixo